Olá, pessoal. Essa é a nossa última aula sobre funções nitrogenadas. Nós já vimos as amidas e as amidas. Agora vamos ver os nitrocompostos, nitrilas e isonitrilas. Os nitrocompostos são compostos derivados do ácido nítrico. O ácido nítrico é o HNO3. O grupo funcional característico dessa função é o NO2, que é o grupo nitro. O grupo nitro ele não possui um sufixo, como álcool, que é ol, cetona, ona, ácido oico. Essa função ela é representada na nomenclatura, né? Ela é indicada na nomenclatura pelo prefixo nitro, seguido do nome do hidrocarboneto correspondente. Então você vai numerar a cadeia e vai citar o grupo nitro junto com os demais substituintes em ordem alfabética e no final o nome do hidrocarboneto correspondente. Aqui a numeração, né, o grupo nitro está no carbono 2, então esse é o 2-nitrohexano. Aqui nós temos o metil no anel, é o metilbenzeno tolueno. Usando o termo tolueno, o número 1 passa a estar aqui no metil. Então esse grupo nitro fica no 2, esse no 4, esse no 6. Então esse é o 2,4,6 trinitrotolueno, ou TNT. Já temos aqui um exemplo de aplicação de nitrocompostos. Os nitrocompostos são extremamente utilizados na produção de explosivos, certo? E esse é um exemplo. O TNT, que é um dos explosivos não atômicos mais poderosos que o homem conhece. E aqui o nitrobenzeno. O menor nitro, antes, como outros exemplos de explosivos, né, tem o TNT, e um outro exemplo é o RDX. E a mistura de TNT e RDX é que dá origem à chamada dinamite militar, que é uma mistura de 75% de RDX com 15% de TNT e 10% de aditivos estabilizantes e plastificantes. De modo geral, esse tipo de explosivo é chamado de explosivo plástico. E ele é muito comum nos filmes de ação. E é muito usado para ele, né, a sigla C4. É aquela massinha explosiva que sempre aparece nos filmes de ação. Então, essa é uma característica importante, né, de nitrocompostos. O grupo nitro, né, pode ser utilizado na fabricação de explosivos. Agora, o menor nitro é o nitrometano. A sua aplicação, ele pode ser utilizado como combustível, mas não combustível de qualquer tipo de veículo, né? Ele é usado em combustíveis, né, de motores de alta potência, por exemplo, dragsters, carros que podem atingir até 500 km por hora. Só que é um combustível muito perigoso, né, como está sendo mostrado aí nesse vídeo. Se você procurar na internet, você vai ver vários vídeos de dragsters explodindo, pegando fogo, né? Isso é devido à utilização de combustíveis extremamente perigosos, como esse, como o nitrometano. A nitroglicerina não é um nitrocomposto. A nitroglicerina é um éster inorgânico. Ela é um éster inorgânico derivado do ácido nítrico. Aqui nós temos o grupo NO3, derivado do ácido nítrico. Ela é obtida na reação de glicerina com ácido nítrico. Então, a reação de glicerina com ácido nítrico, na proporção de 1 mol de glicerina para 3 mols de ácido nítrico, produz a TNG, trinitroglicerina. É um líquido oleoso extremamente perigoso, muito instável. Choque mecânico, aquecimento, agitação pode causar a sua detonação. Ela é um éster inorgânico, porque ela é obtida na reação da glicerina, que é um álcool, com ácido nítrico. Essa reação de álcool com ácido
liberando água, dá origem a um éster. Então, a nitroglicerina é um éster inorgânico. A sua nomenclatura, trinitrato de glicerila, ou nitroglicerina. Ela foi descoberta por esse químico italiano, Sobrero, que inclusive tinha uma cicatriz no rosto, devido a um acidente no laboratório com TNG. Ela é extremamente perigosa. Aqui nesse vídeo, ele está mostrando a detonação da TNG ocasionada por um choque mecânico. É uma substância extremamente perigosa que foi usada muito no passado como explosivo, porque o homem precisa de explosivos, né? Na construção civil, na demolição, na abertura de estradas, de túneis. Então, o explosivo ele é necessário, principalmente na área da engenharia. Só que devido à sua instabilidade, né, no passado, várias pessoas perderam a vida trabalhando com a nitroglicerina. Agora, a dinamite. A dinamite ela foi descoberta por Alfred Nobel. A dinamite, né, ela foi criada procurando, né, contornar o problema da TNG, dela ser extremamente instável. O Alfred Nobel foi o primeiro a comercializar trinitroglicerina, TNG. Ele ganhou muito dinheiro com a comercialização da TNG. No entanto, como ela é uma substância extremamente instável, várias pessoas perderam a vida trabalhando com a TNG, inclusive o seu irmão. Né? Um dos seus laboratórios explodiu e o irmão dele, Emil Nobel, morreu trabalhando com a TNG. A partir daí, o Nobel procurou desenvolver uma forma de controlar a TNG. Foi quando ele descobriu a dinamite. A dinamite, as primeiras versões de dinamite, como essa foto está mostrando aqui, era uma mistura de TNG com um tipo de argila. Essa mistura de TNG, que era um líquido oleoso com argila, dava origem a uma massinha. Aí essa massa era modelada em formato cilíndrico, em volta por um papelão, como está sendo mostrado aqui, junto com um pavio. Isso aqui deu origem ao termo banana de dinamite. Aqui nós temos a reação de decomposição da trinitroglicerina. Quando a trinitroglicerina, né, se decompõe, ela forma 6 mols de nitrogênio, 12 mols de CO2, 10 mols de vapor de água e 1 mol de oxigênio. Isso para cada 4 mols de TNG. A característica, né, de qualquer explosivo é, durante a sua decomposição, ocorrer a formação de um grande número de produtos gasosos e a liberação de uma grande quantidade de calor. Aí a expansão dos gases com a liberação de calor dá origem à explosão. Então a primeira dinamite foi fabricada com argila. É uma mistura de argila e TNG. Atualmente, a dinamite não é mais feita com argila. Hoje a dinamite, né, continua tendo a TNG, mas ela tem outros explosivos, como nitrato de amônio, nitrato de sódio, madeira, carbonato de cálcio e tem outros componentes. Você também não tem que ficar decorando isso, viu? É só importante saber o seguinte: TNT, trinitrotolueno, é um explosivo. TNG, trinitroglicerina, é outro explosivo. E a dinamite é uma mistura de TNG com outros compostos. Porque é muito comum a confusão, né, de associar dinamite com TNT. São coisas diferentes. O Nobel, né, também desenvolveu um detonador para dinamite. Porque a TNG, quando ela estava misturada com essa argila,
ela ficava tão estável que, mesmo sendo colocada numa chama, ela não explodia. Ela sofria uma combustão lenta. Para ocorrer a explosão, era necessário um detonador. E o Nobel também desenvolveu esse detonador, que era feito à base de cianato de mercúrio. Com a venda de explosivos, o Nobel ele ficou muito rico e ele criou praticamente um monopólio de venda de explosivos. Só que isso não trouxe a ele muitas felicidades, né? Ele era um homem sozinho, ele não teve filhos, ele se culpava pela morte do pai dele. A imprensa chamava ele de mercador da morte, porque a dinamite começou a ser utilizada como arma de guerra. Então, tudo isso foi levando ele a um quadro, né, de depressão. E ele sofria também do coração. E ocorreu um fato interessante, que eu não sei se é verdade, mas eu já li isso em alguns livros, que um jornal da época publicou erroneamente que ele tinha morrido. Então ele leu o próprio obituário. E ele viu pelo obituário que ele só seria lembrado como o homem que inventou os explosivos, a dinamite, e que foi responsável por inúmeras mortes. Foi quando ele teve a sua crise de consciência e criou o Prêmio Nobel, criou um instituto que anualmente distribui prêmios para trabalhos que contribuam de alguma forma para o bem da humanidade, certo? Então, isso foi tudo que um aluno, né, de ensino médio precisa conhecer a respeito de nitrocompostos. Vamos para a próxima função. Nitrilas. As nitrilas podem ser chamadas de nitrilos e elas são derivadas do ácido cianídrico, o HCN. Então, substituindo o hidrogênio, né, do ácido cianídrico por esse grupo R, nós temos uma nitrila. A nomenclatura, você vai citar o nome da cadeia de carbonos como se fosse um hidrocarboneto, seguido do sufixo nitrila. Então, aqui 2 carbonos, et, etano-nitrila. Aqui 3 carbonos, prop, propano-nitrila. E no caso da nitrila aromática, quando nós temos o grupo nitrila ligado a uma cadeia fechada, a recomendação da IUPAC é qual? Citar o nome do anel, nesse caso, benzeno, mais o sufixo carbonitrila. Então, benzeno, carbonitrila. E nós temos aqui a nomenclatura não sistemática, aceita pela IUPAC, benzonitrila. Olha o termo benzo aparecendo novamente. Essas nomenclaturas com benz são muito importantes. Nós já vimos ácido benzoico, benzaldeído, benzoato, benzamida e agora benzonitrila. A nomenclatura usual é citado primeiro o grupo cianeto, que eu destaquei em azul, e aí o nome do grupo de carbonos com a terminação ila. Então aqui nós temos o cianeto de metila, aqui o cianeto de etila e aqui o cianeto de fenila. No ensino médio, só é trabalhado, só é cobrado nomenclatura muito básica de nitrilas, nesse nível que eu estou mostrando. Uma curiosidade a respeito das nitrilas, que vale a pena comentar. As nitrilas são compostos muito tóxicos, por causa do grupo cianeto, né? O próprio ácido cianídrico é extremamente tóxico, né? 0,3 miligramas desse gás por litro de ar é fatal se a pessoa respirar isso por cerca de 4 minutos. Então, todas as nitrilas são tóxicas. E uma nitrila que aparece em algumas questões, claro que é uma nitrila complexa, né, é a amigdalina. Esse carboidrato que está presente em alguns alimentos, é um carboidrato complexo, tem aqui um grupo CN.
e a amigdalina é tóxica. E ela está presente em algumas sementes, como eu coloquei aqui, de cereja, de uva, maçã, de pêssego. Mas não tem nenhum problema em ingerir essas sementes, por exemplo, de cereja, de uva. A pessoa não vai morrer por causa disso, porque a pessoa ingere poucas sementes e a quantidade de amigdalina é muito pequena. Agora, já em alimentos como a mandioca brava, a quantidade de amigdalina é muito alta. Isso pode causar desde uma intoxicação até mesmo a morte. A mandioca brava, né, é comum em algumas regiões do Brasil. E nós aprendemos com os indígenas a aproveitar a mandioca brava. Então, assim, existem métodos específicos de preparação para obter da mandioca, né, farinha, ou ela pode ser usada como ração para o gado. Pode ser feito esse prato aqui que parece uma feijoada, que é muito comum no Pará, que é a maniçoba. Pode se extrair também dela um caldo para fazer uma espécie de uma sopa chamada tucupi. Então, na região norte, isso é muito comum. Então, a mandioca brava, o problema da mandioca brava, que pode levar desde uma intoxicação até a morte, é a alta quantidade de amigdalina, certo? E para encerrar, isonitrilas. Cuidado para não confundir nitrilas com isonitrilas. O que muda é apenas a posição do nitrogênio e do carbono. A nitrila é CN e a isonitrila N-tripla-C. Esse carbono aqui não está representado aqui no meu desenho, mas ele tem um par de elétrons não compartilhado, certo? Três ligações, 6 elétrons, mais um par de elétrons não compartilhado, 8. A nomenclatura é nome do grupo orgânico, nome do R, com a terminação il, então metilcarbilamina, etilcarbilamina, fenilcarbilamina. Então fala o nome do grupo R, seguido do sufixo carbilamina. É uma função que aparece extremamente pouco, né? Difícil encontrar questões trabalhando com isonitrilo. Essa foi a nomenclatura usual. Usual não, desculpe. A nomenclatura IUPAC. Na nomenclatura usual, primeiro é citado o grupo isocianeto, que está destacado em azul, preposição de e o nome do grupo R com a terminação ila. Então, isocianeto de metila, isocianeto de etila, isocianeto de fenila. Correto? Então, aqui nós encerramos as funções nitrogenadas: aminas, amidas, nitrocompostos, nitrilas e isonitrilas. As duas principais, aminas e amidas. Abraço. Até a nossa próxima aula, que será de funções halogenadas.